Prepare-se para o rugido que vai te gelar a alma. Em Carnivores, você será jogado em Valória, uma ilha indomável, onde dinossauros gigantes reinam supremos. De predadores ágeis a titãs colossais, cada sombra esconde um perigo que testará seus limites de sobrevivência. Sua única missão? Sobreviver, em um ecossistema brutal, onde a cada passo a morte espreita e a glória é conquistada com sangue. Este não é um jogo, é uma caçada épica pela sua própria existência. Gostou? Deixe seu like e inscreva-se para não perder essa aventura épica. Bem-vindos ao mundo de Carnivores PSP, onde a linha entre predador e presa se esvai na beleza selvagem de uma era esquecida. O jogo se passa em Valória, uma ilha misteriosa e colossal perdida nas névoas do Pacífico Sul, que alguma anomalia temporal ou geológica manteve um ecossistema pré-histórico intacto e prosperando. Não é um parque, nem um zoológico. É um mundo selvagem onde dinossauros de todas as épocas coexistem em uma teia complexa e brutal de vida e morte. A ilha é dividida em biomas distintos, desde densas florestas tropicais, repletas de dilofossauros e compsognathus, a vastas planícies onde manadas de tricerátops e hadrossauros pastam sob o olhar atento de T-Rex e giganotossauros. Montanhas vulcânicas, pântanos lamacentos e até cavernas subterrâneas complexas adicionam camadas de perigo e de exploração. A natureza aqui é implacável e a sobrevivência é uma arte. A tecnologia humana, na forma de um protótipo de nave espacial naufragada, jaz como uma cicatriz na paisagem. Um lembrete do porquê estamos aqui. O tom é de pura sobrevivência e exploração, com momentos de tirar o fôlego de adrenalina e combate brutal. A história se desenrola em um cenário de isolamento, onde o jogador é confrontado não apenas com a magnificência e o perigo dos dinossauros, mas também com os vestígios de uma civilização humana anterior, igualmente desfortunada, que tentou colonizar a ilha. Este cenário não é apenas um pano de fundo, mas um personagem em si, moldando cada desafio e cada vitória. Personagens principais e arquétipos. Arquiteto do desastre. Protagonista: Comandante Kael Rurki, o sobrevivente relutante ou o anti-herói pragmático. Kael é um ex-piloto militar com um passado marcado por perdas e uma reputação de ser imprudente, mas excepcionalmente eficaz. Ele foi o capitão da nave de exploração Pegasus, que caiu em Valória. Kael não é um herói por escolha. Ele é impulsionado pela culpa de ter perdido sua tripulação e pela necessidade primal de sobreviver. Sua armadura danificada, mas funcional, e seu rifle de pulso de energia são os únicos elos com seu passado tecnológico. Ele é cínico, mas possui um forte senso de justiça e uma determinação inabalável. Ele vê os dinossauros não como monstros, mas como forças da natureza e busca entender seu lugar neste ecossistema selvagem. A voz da razão. NPC aliado, inicialmente uma voz. Doutora Lena Petrova. A cientista, a guia intelectual. Uma xenobióloga brilhante, membro da equipe da Pegasus, que se separou de Kael durante o acidente. Inicialmente, ela se comunica com Kael através de um rádio de emergência rudimentar. Lena é a mente por trás da missão de exploração e sua inteligência e conhecimento sobre ecossistemas exóticos são cruciais para a sobrevivência de Kael. Ela representa a esperança de resgate e a busca por conhecimento. Sua voz, por vezes, é a única coisa que impede Kael de sucumbir ao desespero. Ela é a primeira a teorizar sobre a anomalia temporal da ilha. O Predador Alpha, antagonista principal não humano. Imperador Carnívoro, um espinossauro ou T-Rex mutante alfa. A Força Indomável ou o Adversário Implacável. Não é apenas um dinossauro maior ou mais forte, mas uma criatura que parece possuir uma inteligência quase sobrenatural e uma ferocidade sem igual. É o ápice da cadeia alimentar da ilha e sua presença domina a narrativa. Ele não tem falas, mas suas ações e o terror que inspira são a força motriz para muitos dos conflitos de Kael.
Ele é o obstáculo final, a personificação da natureza selvagem e indomável de Valoria. O Imperador Carnívoro representa o teste máximo de sobrevivência e poder para Kael. Os sobreviventes perdidos, NPCs secundários. Diversos membros da tripulação da Pegasus e de outras expedições anteriores. As vítimas ou os guias temporários. Kael encontrará os restos mortais, logs de áudio e até mesmo sobreviventes desesperados de outras expedições. Alguns podem oferecer missões secundárias, informações vitais ou até mesmo se juntar a Kael temporariamente, antes de sucumbir aos perigos da ilha. Eles servem para aprofundar a sensação de isolamento e o custo da sobrevivência em Valoria. O jogador, Kael, no comando. Imersão imediata no desespero e na beleza. A tela preta se desfaz para revelar uma tempestade furiosa. Relâmpagos rasgam o céu, iluminando a silhueta da nave Pegasus em chamas, caindo em direção a uma densa selva. O console de Kael pisca em vermelho, alarmes ensurdecedores. A tela treme. Vozes no rádio distorcido. Comandante, perde, controle, motores, impacto iminente. Todos os sistemas falhando. Kael é o fim. O jogador tem um controle mínimo sobre o módulo de fuga de Kael, apenas para direcionar a queda para longe das chamas mais intensas. A tela pisca, a visão embaçada. Lena entra em contato via rádio, a voz cheia de estática. Kael, você está aí? Responda. Kael, Lena, eu caí. Onde você está? Não sei. Estou perto do que parece ser uma montanha. Minha localização é desconhecida. Você precisa encontrar um ponto alto para escanear a área. Verifique os destroços da Pegasus por suprimentos. Objetivo inicial: localizar suprimentos, kits de primeiros socorros, munição básica para o rifle de pulso de energia e peças para reparar o rádio. O jogador é guiado por marcadores de interface de usuário, HUD, para coletar esses itens. Primeiro grande combate. Enquanto Kael explora os destroços, ele é emboscado por um bando de Velociraptors. O combate é rápido e brutal, ensinando o jogador sobre esquiva, ataques carregados e uso do rifle de pulso de energia. A inteligência artificial dos Raptors é agressiva e coordenada, forçando o jogador a pensar taticamente. Descoberta do refúgio seguro e upgrade. Após o combate, Kael encontra um abrigo improvisado feito por antigos sobreviventes humanos, uma pequena caverna com algumas ferramentas e um gerador solar semifuncional. Aqui, o jogador aprende a criar itens básicos, curativos, munição simples para o rifle e a melhorar seu equipamento, aumentar a capacidade de munição e fortalecer a armadura. A jornada começa. Lena guia Kael para o ponto mais alto da área para tentar restabelecer uma conexão de rádio mais clara e escanear a área. Este é o primeiro grande percurso do jogo, atravessando florestas densas, rios e pequenas colinas. Ao longo do caminho, Kael encontra dinossauros herbívoros, como Parasaurolophus e Stegosaurus, que podem ser ignorados ou caçados para recursos, como carne para curativos e couros para armadura. Ele também enfrenta predadores maiores, como Dilophosaurus e Carnotaurus, exigindo mais estratégia. A revelação da anomalia. Ao chegar ao ponto alto, Kael repara o sensor. Ele escaneia a ilha, revelando não apenas a vastidão de Valoria, mas também leituras energéticas anômalas e a presença de criaturas que não deveriam coexistir em um mesmo período geológico. Lena, voz, agora mais clara. Pelos deuses, Kael, as leituras são impossíveis. Pterodáctilos, T-Rex, mamutes, eles estão todos aqui. Há algo de errado com o tempo ou espaço nessa ilha. Não importa o que está errado, Lena. Precisamos sobreviver e sair daqui. Há uma torre de comunicação antiga no centro da ilha. Se pudermos ativá-la, talvez consigamos um sinal de socorro para fora daqui. Final do Ato 1. A revelação da anomalia e o objetivo de alcançar a torre de comunicação central, no coração da ilha, estabelecem o grande desafio:
Kael vê um rastro de fumaça distante, sugerindo que Lena pode estar mais perto da torre. A jornada para o centro de Valória começa. A caminhada épica. O ato 2 é a espinha dorsal do jogo, focado na travessia de Kael por diversos biomas de Valória, enfrentando ameaças cada vez maiores e desvendando os segredos da ilha. Objetivo central: alcançar a torre de comunicação central. 1. Floresta primordial e pântanos. Dinossauros. Raptors mais inteligentes. Dilophosaurus. Sarcosuchus, nos pântanos. Pteranodons, no céu. Exploração de terreno vertical. Subir árvores caídas, escalar pequenas rochas, navegação por pântanos traiçoeiros com armadilhas naturais, areia movediça, águas profundas, combate aéreo com pteranodons usando rifle de pulso. Encontra o diário de um ex-membro de expedição que descreve as sombras na floresta, os raptors de cor escura e quase invisíveis à noite que caçam em bando. 2. Planícies abertas e manadas. Dinossauros, Triceratops, Estegossauros, manadas defensivas, Giganotossauros e T-Rex, predadores alfa. Combate contra predadores enormes que exigem táticas de esquiva e ataques aos pontos fracos. Uso do ambiente, esconder-se em arbustos, usar rochas como cobertura. Kael pode tentar caçar herbívoros para recursos, mas corre o risco de atrair predadores maiores. Descobertas. Encontra os restos de um acampamento militar de uma expedição anterior, indicando que outros tentaram e falharam em dominar a ilha. Acha um protótipo de lança-granadas que é essencial para combates mais pesados. 3. Montanhas vulcânicas e cavernas. Dinossauros, Dimetrodons, Alossauros e um novo tipo de dinossauro magmático, inventado para o jogo, com resistência ao fogo e ataques baseados em lava. Plataforma e exploração em ambientes perigosos, fluxos de lava, fendas sísmicas, combate em espaços apertados nas cavernas e em encostas rochosas íngremes, desafios ambientais, fumaça tóxica, gases quentes. Descobertas. Kael descobre ruínas de uma civilização antiga, talvez pré-humana, que habitava Valória, adorando os dinossauros como deuses. Estes locais oferecem upgrades tecnológicos raros ou conhecimento sobre a anomalia que sustenta a ilha. O encontro com o Imperador Carnívoro. Primeiro vislumbre. Em algum momento durante a travessia das planícies ou montanhas, Kael tem seu primeiro encontro com o Imperador Carnívoro. Não é um combate, mas uma perseguição ou um evento de quase morte. O Imperador Carnívoro surge imponente, demonstra sua força ao abater um T-Rex menor ou destruir uma estrutura com facilidade, estabelecendo-o como a ameaça suprema. Kael precisa fugir, usando furtividade e velocidade, sentindo o puro terror da criatura. Este encontro serve para cimentar o Imperador como o antagonista final. Desenvolvimento de personagem e gameplay. Habilidades. Kael desbloqueia novas habilidades de combate, como ataques corpo a corpo mais fortes, esquivas aprimoradas e uso de granadas. Novas receitas de artesanato são desbloqueadas, permitindo criar armaduras mais resistentes, como couro de dinossauro e placas metálicas dos destroços, e armas mais potentes, como o arco composto com flechas venenosas e minas de proximidade. Lore. Através de logs de áudio, notas e ruínas, Kael e Lena, pelo rádio, descobrem que Valória é um ponto de convergência temporal, onde criaturas de diferentes eras geológicas foram puxadas para o mesmo espaço. Uma antiga civilização tentou aproveitar ou estabilizar essa energia, mas falhou, resultando no caos atual. Desafios de sobrevivência aprimorados. Fome, sede. O sistema de sobrevivência se torna mais crítico. Kael precisa caçar ou encontrar água para manter sua energia. Clima. Tempestades tropicais, névoas densas e erupções vulcânicas afetam a visibilidade e o movimento. Doenças. Dinossauros podem causar infecções que exigem medicamentos específicos. Reunião com Lena. Quase lá. Perto do final do ato 2, Kael consegue se aproximar de Lena,
que está presa em uma estrutura subterrânea antiga, adjacente à base da torre de comunicação. Ela está cercada por dinossauros menores, mas perigosos. Kael deve lutar para resgatá-la. Um combate desafiador em uma área confinada, onde Kael deve proteger Lena enquanto ela desativa barreiras ou portas. Final do Ato 2. Kael e Lena se reencontram. A emoção é palpável, mas breve. Lena explica que a torre de comunicação não está apenas danificada. Ela está sendo usada como um tipo de ninho ou base pelo Imperador Carnívoro, que a adaptou aos seus próprios propósitos. Além disso, ela descobriu que a torre é um amplificador da anomalia temporal e, se for ativada de forma incorreta, pode rasgar a ilha e o próprio tecido do tempo. O plano agora não é apenas pedir resgate, mas estabilizar a torre ou, se necessário, desativá-la de vez para evitar uma catástrofe maior. O Imperador Carnívoro é o guardião final da torre. A ascensão final. O Ato 3 começa com Kael e Lena na base da torre de comunicação. Lena revela que a única maneira de controlar a anomalia ou enviar um sinal seguro é chegando ao topo da torre, onde o console principal está. Mas é lá que o Imperador Carnívoro se estabeleceu. Objetivo central: ativar ou estabilizar a torre de comunicação e derrotar o Imperador Carnívoro. 1. A escalada da torre. Uma sequência de plataforma e combate vertical. A torre é uma estrutura metálica antiga, corroída e coberta por vegetação, mas também com ninhos de pteranodons e outros dinossauros voadores. Kael deve subir enfrentando resistências constantes. Encontra servos do Imperador, dinossauros menores, mas mutantes com partes do corpo cristalizadas pela energia da anomalia, indicando a influência do antagonista. Desafios. Sessões onde Kael precisa resolver pequenos quebra-cabeças para abrir portas ou ativar elevadores. Tudo isso sob ataque de dinossauros. Lena oferece assistência por rádio, guiando Kael através de painéis ou códigos. 2. Preparação final. Lena detecta que o Imperador Carnívoro está absorvendo a energia da anomalia, tornando-o ainda mais forte. Kael deve coletar amostras de cristais de energia da torre, que podem ser usados para sobrecarregar temporariamente seu rifle de pulso ou criar bombas EMP para atordoar o Imperador. O confronto final. Kael versus o Imperador Carnívoro. Kael chega ao topo da torre, a arena final. O topo é uma plataforma circular batida pelo vento, com um console principal no centro. O Imperador Carnívoro o aguarda. Maior, mais ameaçador e com uma aura de energia pulsante. Fase 1. O Predador Inatacável. O Imperador é extremamente ágil e resistente. Kael deve focar em desviar de seus ataques devastadores, investidas, mordidas, chicotadas da cauda. Apenas ataques bem colocados com armas aprimoradas causam dano mínimo. Kael precisa usar o ambiente, pilares, destroços, como cobertura e para induzir o Imperador a colidir, atordoando-o momentaneamente. Fase 2. O Poder da Anomalia. O Imperador começa a usar habilidades baseadas na anomalia. Ondas de choque que Kael deve pular, rajadas de energia que precisam ser bloqueadas ou esquivadas. Neste ponto, Kael deve usar as bombas EMP ou os ataques de rifles sobrecarregados para criar aberturas. Lena avisa sobre pontos fracos visíveis, por exemplo, cristais de energia expostos no corpo do Imperador. Fase 3. Tudo ou nada. O Imperador fica furioso. A torre começa a tremer e soltar faíscas. A própria anomalia se intensificando. Kael precisa se manter em movimento, usando toda a sua perícia e os últimos recursos para atacar o Imperador. Sequências de QTE, Quick Time Event, podem ser introduzidas para desferir golpes críticos ou esquivar de ataques finais. A decisão final. Após uma batalha brutal, o Imperador Carnívoro cai, gravemente ferido, mas ainda vivo, rugindo de dor e raiva. A torre está prestes a entrar em colapso devido à batalha e à instabilidade da anomalia. Lena. Voz urgente. Kael, você tem que tomar uma decisão.
Posso tentar estabilizar a anomalia através do console, mas isso prenderia a ilha nesse estado anômalo, talvez para sempre, e levaria tempo para um sinal de resgate ser enviado. Ou você pode sobrecarregar o console, destruindo-o, e provavelmente a anomalia, mas não há garantia de que você sobreviverá à explosão e Valoria pode simplesmente desaparecer. Escolha do jogador. Opção A: estabilizar a anomalia. Final sobrevivente e sentinela. Kael ativa o console, seguindo as instruções de Lena. A torre emite um pulso de energia azulada que se espalha pela ilha, acalmando a energia. O Imperador Carnívoro, ainda vivo, observa Kael com uma mistura de ódio e respeito, antes de se retirar para as profundezas da ilha. Corte para semanas depois. Kael e Lena conseguiram enviar um sinal fraco. Uma equipe de resgate chega, mas Valoria é declarada uma zona de contenção. Kael, agora mais sábio e com um estranho laço com a ilha, decide ficar para trás como um sentinela, protegendo o equilíbrio frágil entre a humanidade e o mundo selvagem, garantindo que a anomalia não seja explorada ou perturbe o mundo exterior. Ele se torna o guardião de Valoria. Opção B: sobrecarregar e destruir. Final, sacrifício e paz. Kael sobrecarrega o console. A torre começa a brilhar intensamente, rachando. O Imperador Carnívoro, percebendo a destruição iminente, emite um último rugido de fúria antes de ser engolido pela explosão. Kael corre, pulando da torre enquanto ela se desintegra em uma chuva de energia e destroços. Corte para meses depois. A ilha de Valoria desapareceu, varrida do mapa, talvez de volta ao seu tempo original ou para um limbo dimensional. Kael é resgatado por acaso, o único sobrevivente com a história de um mundo que não existe mais. Ele é um herói, mas assombrado pelas memórias da ilha e dos dinossauros. A humanidade aprendeu uma lição valiosa sobre os limites da exploração e a fúria da natureza. Kael vive uma vida reclusa, sabendo de um mundo que poucos acreditarão. O final. Ambos os finais levam aos créditos com imagens de arte conceitual do jogo e trechos de gameplay, acompanhados por uma trilha sonora épica, deixando o jogador refletir sobre suas escolhas e a magnitude da jornada em Valoria. Mergulhamos de cabeça nessa Valória selvagem, onde cada canto esconde um predador e cada passo é uma luta brutal pela sobrevivência. Vimos dinossauros colossais, enfrentamos desafios de tirar o fôlego e provamos que nesse mundo jurássico só os mais fortes persistem. A adrenalina correu solta, a exploração foi intensa e a emoção foi pura. O que acharam desse momento incrível, dessas batalhas épicas e dessa luta pela vida contra feras pré-históricas? Eu quero saber tudo nos comentários. E claro, se você curtiu essa aventura jurássica e não quer perder o próximo banho de sangue em Valória, então não perca tempo. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa matilha de sobreviventes e o mais importante, ative o sino para o próximo episódio e não perder nada do que está por vir. A gente se vê na próxima caçada, ou melhor, na próxima sobrevivência brutal. Valeu, galera!